Você já parou para pensar que o seu corpo pode estar tentando te mostrar algo sobre a sua espiritualidade? Muitas vezes, a correria do dia a dia nos faz ignorar os sinais mais sutis que o nosso corpo emite, mas a verdade é que ele é um reflexo direto da nossa energia interior, do estado da nossa alma e da conexão que temos com o divino. Hoje, quero te convidar a refletir profundamente sobre isso, porque entender essa conexão pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e a sua jornada espiritual. Curta o vídeo rapidinho e vamos embarcar juntos nesse aprendizado tão forte. O corpo não é apenas um instrumento físico que usamos para nos locomover ou realizar nossas tarefas. Ele é um templo sagrado, um espaço onde a nossa energia espiritual habita. Cada movimento, cada sensação, cada mudança no nosso corpo pode ser um reflexo do que está acontecendo dentro de nós, em um nível emocional, mental e principalmente espiritual. Quando falamos sobre o corpo como templo, não é apenas no sentido simbólico, é real. Assim como cuidamos de um espaço sagrado, limpando, organizando e protegendo, também precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é a manifestação visível da nossa conexão com o espírito. Talvez você já tenha sentido isso. Momentos em que sua energia está alinhada e você se sente mais leve, mais confiante, quase como se houvesse um brilho especial em você. Isso não é coincidência. A forma como nos conectamos com o espiritual afeta diretamente o físico. O brilho nos olhos, a serenidade na voz, a leveza nos gestos, tudo isso são sinais de que há algo mais profundo acontecendo dentro de você. Por outro lado, quando nos desconectamos dessa essência, o corpo também reflete. Sentimos cansaço inexplicável, tensões musculares ou até mesmo aquela sensação de peso que parece não ir embora. O corpo é mais do que um reflexo, ele é um guia. Ele nos mostra quando estamos no caminho certo e, ao mesmo tempo, nos alerta quando algo não está em harmonia. Por isso, é fundamental aprender a ouvi-lo. Você já parou para escutar o que o seu corpo está tentando dizer? Muitas vezes estamos tão focados em resolver problemas externos que esquecemos de olhar para dentro e perceber que a resposta pode estar no silêncio de uma dor, na persistência de um incômodo ou até na alegria espontânea que surge do nada. Quando você começar a enxergar o seu corpo como um templo, perceberá que ele não é separado da sua espiritualidade, ele é parte essencial dela. Ao cuidar do corpo, você está cuidando da sua conexão com o divino, e ao se alinhar espiritualmente, o corpo responde. Essa é a beleza da jornada. Tudo está interligado, e é exatamente isso que quero que você leve para este vídeo. A consciência de que cada sinal do seu corpo é uma oportunidade de se reconectar com sua essência. O corpo humano é uma das criações mais extraordinárias e misteriosas que existem. E quando falamos que ele é mais do que físico, isso não é apenas uma ideia bonita ou filosófica, é uma verdade profunda. O corpo é um reflexo direto da energia espiritual que carregamos. Ele responde, se adapta e até manifesta o que acontece no nosso interior, sejam emoções, pensamentos ou transformações espirituais. Mas o que isso realmente significa? Quando olhamos para o corpo como um templo sagrado, entendemos que ele não é só um meio para viver no mundo físico, mas um lugar onde habita algo maior. Nossa essência, nossa alma, nossa conexão com o divino. Assim como você não trataria um templo sagrado de qualquer jeito, negligenciando sua limpeza ou seu cuidado, também não deveria tratar o seu corpo dessa forma. É nele que sua espiritualidade se manifesta, e mais do que isso, é por meio dele que você sente o mundo, aprende, cresce e se transforma. Essa conexão corpo-espírito é a base de qualquer jornada espiritual. Quando você começa a cuidar do seu corpo, com amor, respeito e intenção, algo mágico acontece. Você se alinha com uma energia superior. E essa energia não apenas transforma sua forma de ver o mundo, mas também reflete em como as pessoas te percebem. Já reparou como uma pessoa espiritualmente conectada parece irradiar algo diferente? Isso não vem só do que ela diz ou faz, mas da energia que transborda dela.
uma energia que é sentida mesmo sem palavras. E os sinais estão sempre lá. O brilho nos olhos, por exemplo, é um dos reflexos mais bonitos de uma conexão espiritual profunda. Ele não vem apenas de boas noites de sono ou de um momento de felicidade passageira. É um brilho que surge da paz interior, da certeza de estar no caminho certo, mesmo quando os desafios aparecem. Da mesma forma, a ressonância da voz muda. Ela se torna mais calma, mais firme, como se carregasse uma força que não se pode explicar, apenas sentir. E até a pele pode contar uma história. Uma pele mais luminosa, mais vibrante, é muitas vezes o reflexo de um coração leve, de uma alma que encontrou algum grau de equilíbrio. No entanto, para que essa conexão se fortaleça, é preciso dedicação. Não basta cuidar do corpo de forma superficial. É preciso entender que ele é mais do que músculos e ossos. Ele é energia. E essa energia está em constante diálogo com sua alma. Quando você cuida do seu corpo, está, na verdade, cuidando dessa conexão. Isso inclui os alimentos que consome, o descanso que oferece a si mesmo e até mesmo a forma como você se movimenta. E claro, há também o cuidado espiritual. É preciso reservar momentos para silenciar a mente, ouvir o que o corpo está tentando dizer e realinhar sua energia. Porque um templo não é apenas um lugar físico. É também um lugar de contemplação, de renovação, de comunhão. Quando você trata seu corpo dessa forma, ele se torna um reflexo puro da sua fé, um canal por onde o divino pode atuar em sua vida e no mundo ao seu redor. Portanto, olhe para si mesmo com mais atenção. Seu corpo é um templo sagrado e ele está sempre falando com você. A pergunta é: você está ouvindo? Quando o espírito transforma, o corpo responde. E isso não é apenas uma metáfora. Existe uma relação direta entre o que acontece no nosso interior e as mudanças que vemos e sentimos no nosso exterior. Durante o despertar espiritual, é comum percebermos transformações físicas que, à primeira vista, podem parecer pequenas ou até passageiras, mas, na verdade, elas refletem processos profundos de cura, alinhamento e crescimento. Uma das mudanças mais notáveis é o brilho nos olhos. Esse brilho não é algo que se pode fabricar ou forçar. Ele é um reflexo natural de uma alma em paz, de uma mente mais clara e de um coração que começa a liberar pesos antigos. Quando você está em sintonia com sua espiritualidade, algo dentro de você se ilumina, e isso transborda para o olhar. Seus olhos, literalmente, se tornam janelas da sua alma, transmitindo uma energia que as pessoas ao seu redor conseguem sentir, mesmo que não saibam explicar o porquê. Outro aspecto interessante é como a voz muda. Durante o despertar espiritual, sua voz pode se tornar mais serena, mais ressonante, quase como se carregasse uma força invisível que toca quem ouve. Essa transformação acontece porque o que você comunica passa a vir de um lugar mais profundo, alinhado com sua essência. Não é apenas o que você diz, mas a energia que acompanha suas palavras que faz toda a diferença. A pele também é um reflexo poderoso. Muitas pessoas relatam que, ao trabalhar traumas emocionais e liberar dores antigas, a pele parece se tornar mais vibrante, mais saudável. Isso acontece porque o corpo deixa de carregar certas toxinas emocionais que, muitas vezes, se manifestam fisicamente. Quando você cuida do seu interior, o exterior responde de forma natural. Mas nem todas as transformações físicas do despertar espiritual são suaves ou imediatamente agradáveis. Às vezes, o corpo passa por flutuações que podem ser desafiadoras. Alterações no peso, dores inexplicáveis ou até mesmo períodos de cansaço intenso podem surgir. Isso acontece porque o corpo está se adaptando às novas frequências de energia. É como um sistema que precisa ser recalibrado para funcionar de acordo com a sua nova vibração. Esses momentos podem ser desconfortáveis, mas eles são sinais claros de que algo maior está acontecendo. E aqui entra um ponto muito importante: a liberação de traumas e emoções reprimidas. O corpo carrega memórias de tudo o que vivemos, especialmente das experiências que não conseguimos processar ou superar.
Quando você começa a trabalhar sua espiritualidade, essas memórias vêm à tona para serem confrontadas e, finalmente, liberadas. Isso pode se manifestar de várias formas: choro repentino, tensões musculares, sensações de alívio inexplicável. Tudo isso faz parte do processo de cura. É fundamental lembrar que essas mudanças físicas não acontecem isoladas. Elas estão diretamente ligadas ao seu alinhamento vibracional. Quando você eleva sua vibração, naturalmente se torna mais sensível às energias ao seu redor. Isso significa que você começa a perceber o impacto de ambientes, pessoas e situações de forma mais intensa. Por isso, proteger sua energia se torna essencial. Cercar-se de pessoas que te elevam, evitar ambientes tóxicos e criar hábitos que sustentem sua vibração são passos indispensáveis. O despertar espiritual não é apenas um processo interno. Ele se reflete em tudo, inclusive no corpo. Cada transformação, seja ela suave ou intensa, é um lembrete de que você está crescendo, evoluindo e se alinhando com algo maior. O corpo, como um templo sagrado, se ajusta para acomodar essa nova energia. Por isso, acolha essas mudanças com paciência e gratidão, sabendo que elas são sinais de que você está no caminho certo. Transformar pequenos passos em grandes milagres é uma das realidades mais profundas do despertar espiritual. Quando você começa a alinhar sua jornada interior com suas ações do dia a dia, algo extraordinário acontece. Sua rotina, que antes parecia comum, se transforma em um reflexo direto do seu crescimento espiritual. E isso se manifesta muitas vezes em pequenas mudanças nos hábitos cotidianos que, com o tempo, trazem grandes transformações. Uma das primeiras áreas em que essas mudanças aparecem é na alimentação. De repente, você pode começar a sentir uma necessidade de comer de forma mais consciente, escolhendo alimentos que nutrem não apenas o corpo, mas também a alma. Isso não significa necessariamente seguir uma dieta específica ou radicalizar suas escolhas alimentares, mas sim prestar atenção ao que você consome e como isso afeta sua energia. Alimentos frescos, naturais e mais próximos da terra começam a ressoar melhor com seu corpo, enquanto aqueles que são processados ou pesados tendem a não fazer mais sentido. Essa adaptação não é forçada, ela vem naturalmente, como uma resposta do seu corpo se alinhando com a nova frequência espiritual que você está alcançando. Além disso, é comum notar mudanças na forma como você organiza o seu tempo e prioriza suas atividades. Coisas que antes pareciam essenciais, mas que drenavam sua energia, começam a perder espaço, enquanto práticas mais intencionais, como meditação, oração ou mesmo momentos de silêncio, ganham importância. Isso não significa que você precise mudar completamente sua rotina, mas sim incorporar pequenas ações diárias que fortalecem sua conexão com o divino e consigo mesmo. Outro ponto essencial é a cura emocional, que se torna parte indispensável dessa transformação. Durante o processo de despertar espiritual, você começa a perceber o quanto as mágoas do passado e os traumas emocionais têm impacto não apenas na sua mente, mas também no seu corpo e na sua energia. Perdoar, neste contexto, é mais do que uma atitude. É um ato de libertação. Perdoar não significa esquecer ou justificar o que aconteceu, mas liberar o peso que você carrega e que impede seu avanço. O perdão começa com você mesmo. Muitas vezes carregamos culpas e arrependimentos que nos mantêm presos em padrões negativos. Liberar essas cargas é um passo importante para seguir em frente. E ao fazer isso, você percebe o poder transformador da gratidão. A gratidão não é apenas reconhecer coisas boas, é transformar as experiências dolorosas em lições que te fortaleceram. Quando você olha para o passado com gratidão, percebe que até os momentos difíceis tiveram um propósito no seu crescimento. Essas pequenas mudanças nos hábitos diários criam um efeito cascata em sua vida. Escolhas conscientes, como cuidar do que você come,
reservar um tempo para refletir ou liberar mágoas antigas, vão se acumulando e, pouco a pouco, transformam a forma como você vê o mundo e como o mundo responde a você. O que antes parecia rotina agora se torna um ato de conexão espiritual. Lembre-se, grandes transformações não acontecem da noite para o dia. Elas começam com passos simples, mas consistentes. Não subestime o poder dessas pequenas ações, porque é através delas que você transforma sua vida de dentro para fora. Aceite o processo com paciência, celebre cada conquista e continue avançando. O corpo, a mente e o espírito agradecem quando você faz escolhas alinhadas com a sua essência. A jornada espiritual é, acima de tudo, uma jornada de cura. E dentro dessa jornada, a cura emocional desempenha um papel central. Isso porque grande parte dos bloqueios que enfrentamos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, está profundamente ligada às feridas emocionais que carregamos. Liberar essas feridas, reconciliar-se com o passado e encontrar o poder transformador do perdão são passos indispensáveis para avançar nesse caminho. Quando pensamos na cura emocional, muitas vezes imaginamos um processo linear, onde identificamos um problema, trabalhamos nele e seguimos em frente. Mas, na realidade, esse processo é mais complexo e, às vezes, desafiador. As emoções reprimidas não desaparecem simplesmente porque não pensamos nelas. Elas se alojam no corpo, muitas vezes se manifestando como tensões, dores ou até doenças. Isso significa que, para curar essas feridas, precisamos ter coragem de enfrentá-las. Um dos passos mais poderosos na cura emocional é a reconciliação com o passado. Isso não significa reviver as dores antigas ou se apegar ao que aconteceu, mas sim olhar para essas experiências com um novo olhar, entendendo o que elas ensinaram e como elas contribuíram para quem você é hoje. Essa reconciliação exige honestidade consigo mesmo e, muitas vezes, uma boa dose de vulnerabilidade. Mas é justamente nesse processo que encontramos liberdade. O perdão também é uma peça-chave nesse processo. E aqui é importante lembrar que perdoar não significa concordar com o que aconteceu ou esquecer a dor causada. Perdoar é, antes de tudo, um ato de libertação, não para quem te feriu, mas para você. Quando você escolhe perdoar, está dizendo: eu não permito que essa dor defina minha vida daqui para frente. Esse é um ato de coragem e amor próprio. Mas o perdão não é algo que ocorre de uma só vez. É um processo que exige paciência, porque algumas feridas são mais profundas do que outras. Às vezes precisamos perdoar a mesma pessoa, ou até a nós mesmos, várias vezes, até que o peso da mágoa finalmente desapareça. E está tudo bem. Não há pressa no processo de cura. O que importa é a intenção de liberar aquilo que já não te serve mais. A gratidão, nesse contexto, surge como uma força transformadora. Quando começamos a olhar para as experiências dolorosas como parte do nosso crescimento, algo muda dentro de nós. A gratidão não é sobre minimizar a dor ou ignorar o sofrimento, mas sobre reconhecer que mesmo as situações mais difíceis trouxeram lições valiosas. Ela nos ajuda a transformar essas experiências em sabedoria, em força, em compaixão por nós mesmos e pelos outros. Esse processo de cura emocional não é apenas um ato de libertação, é também um passo essencial na evolução espiritual. Quando liberamos as feridas do passado, criamos espaço para que novas energias entrem em nossa vida. Nos tornamos mais leves, mais abertos e mais alinhados com nossa essência. Portanto, aceite o chamado para curar suas emoções com paciência e amor. Reconheça que você não precisa carregar o peso do passado para sempre. Ao liberar essas cargas, você se abre para um futuro mais luminoso e para uma conexão mais profunda com o divino. E, acima de tudo, lembre-se de que cada passo no caminho da cura é um ato de coragem e de amor consigo mesmo. A jornada espiritual é um processo contínuo de transformação, onde cada passo, por menor que pareça, nos aproxima de uma versão mais leve e alinhada de nós mesmos. Cuidar do corpo, liberar traumas e abraçar o perdão nos permite acessar nossa essência mais pura. Lembre-se, seu corpo é o templo e a sua alma
a luz que o ilumina. Se esse conteúdo ressoou com você, comente abaixo. Eu me permito. E continue nutrindo sua evolução dia após dia.